Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai ler mais um capítulo do livro de Apocalipse. Lembrando que a gente está lendo aqui de trás para frente. Então é uma experiência um pouco diferente, não apreciada por muitos, mas é o que é o que está dando a liberdade para minha experiência, como interação com a Bíblia, com a interação com a vida. Então vamos lá. A morada de Deus junto dos homens. Então quer dizer que Deus veio morar junto dos homens. Vi então um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo do céu, de junto de Deus, vestida como noiva enfeitada para o seu esposo. Então ouvi uma voz forte que saía do trono e dizia: Esta é a morada de Deus com os homens. Ele vai morar junto deles. Eles serão o seu povo e o próprio Deus com eles será seu Deus. Ele enxugará toda lágrima dos seus olhos. A morte não existirá mais, e não haverá mais luto, nem grito, nem dor, porque as coisas anteriores passaram. Aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. Depois ele me disse: Escreve, pois estas palavras são dignas de fé e verdadeiras. E disse-me ainda: Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, eu darei de graça da fonte da água vivificante. Estas coisas serão a herança do vencedor, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Quanto aos covardes, infiéis, corruptos, assassinos, devassos, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles é o lago ardente de fogo e enxofre, ou seja, a segunda morte. A Nova Jerusalém. Depois veio até mim um dos 7 anjos das 7 taças cheias com as últimas pragas. Ele falou comigo e disse: Vem, vou mostrar-te a noiva, a esposa do Cordeiro. Então me levou em espírito a uma montanha grande e alta. Mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, descendo do céu, de junto de Deus, brilhando com a glória de Deus. Seu brilho era como o de uma pedra preciosíssima, como o brilho de jaspe cristalino. Estava cercada por uma muralha grande e alta, com 12 portas. Sobre as portas estavam 12 anjos, e nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas do lado do oriente, 3 portas do lado norte,
3 portas do lado sul e 3 portas do lado do ocidente. A muralha da cidade tinha 12 alicerces e sobre eles estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que estava falando comigo usava uma vara de ouro para medir a cidade, as portas e a muralha. A cidade é quadrangular, com um comprimento igual à largura. O anjo mediu a cidade com a vara 12.000 estádios. O comprimento, a largura e a altura são iguais. O anjo mediu a muralha 144 côvados de altura em medidas humanas, usadas pelo anjo. A muralha é feita de jaspe. A cidade é de ouro purificado, parecendo cristal puro. Os alicerces da muralha da cidade são ornamentados com todo tipo de pedras preciosas. O primeiro alicerce é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônica, o sexto de cornalina, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso e o 11º de jacinto e o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas. Cada porta é feita de uma única pérola. A praça da cidade é de ouro purificado como vidro transparente. Não vi nenhum santuário na cidade, pois o seu santuário é o próprio Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa de sol nem de lua que a iluminem, pois a glória de Deus é a sua luz e a sua lâmpada é o Cordeiro. As nações caminharam à sua luz e os reis da terra levaram a ela a sua glória. Suas portas não precisam de ser fechadas cada dia, pois não haverá noite e a elas serão levadas a glória e a riqueza das nações. Nunca mais entrará nela o que é impuro, nem alguém que pratique a abominação e a mentira. Entrarão nela somente os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então eu acredito nessa palavra, porque, veja bem, você tem as descobertas hoje em dia que são pouco valorizadas no estímulo de corriqueiro, né? Porque no cotidiano as pessoas estão um pouco impurificadas pela corrida de ser grande financeiramente, ser grande no estrelado social. Só que isso é uma antepeça de reconhecimento dos seres humanos em consciência de Deus e do divino. Uma vez que a gente tem confiado e praticado a divindade dentro da religião, os registros de cada um de nós nos dizem quem somos em contas de bem. E dessas contas,
quais são as prováveis descontas que a gente teme desse ser por, por reconhecimento do bem que ele emana ser, né? Na medida do passar do tempo. Eventualmente, a gente consegue construir na lógica da sabedoria um consciente de equilíbrio para todo ser e empregar para ele trabalhar a arte de se reequilibrar um no outro. Deus, ele é a promessa da salvação e, nesse caso, ele é a esposa para cada um de nós que confiada sobre essa proteção, esse dado de equilíbrio, os seres vão se assegurar, né? Em promessa. Veja bem, o que não faz um macho alfa brigar com outro macho alfa é eles terem o que é seu, precioso, essa pedra preciosa. Quem que é essa pedra preciosa se não a esposa sagrada, a esposa maravilhosa, a esposa escolhida, aquela que é o altar para o homem e que ninguém é igual a ela. Então, se eu tenho esse altar, eu não preciso de brigar com ninguém, porque eu sou super satisfeito por essa glória, por essa pedra que me faz preciosissimamente estar no reino, esperando, né? Essa maravilha, né? Que por mais que os espíritos às vezes derivam, né? Existem essas transladados, né? O homem deseja proteger a esposa, a sua fé em Deus. Por isso, no passado, a gente tinha as esposas dentro de casa, né? Sendo protegidas, porque aquilo é o que me faz estar em Deus, me manter em Deus, né? Eu não admiro hoje em dia essa revolta das mulheres em protestos de buscar suas expressões no sentido trabalhístico, porque é um desconhecimento de todo o trabalho que elas já perpetuaram. Obviamente, as mulheres precisam dos seus direitos garantidos, da sua segurança. Só que se a gente não entender, dissimuladamente, educadamente, que em uma família alguém precisa estar cuidando do lar e alguém precisa estar trabalhando, a gente não vai ter mais família. Eu sinto te informar, mas daqui para frente a praga do mundo vai ser a desconstrução da família, o rompimento daquilo que um dia em escritura trouxe-nos a salvação, o bem para todos nós, né? Aquilo que não faz um macho alfa brigar com outro e gerar o pecado, a impureza, a traição, a revolta, a insegurança, né? E no reino de Deus, num céu, a gente não pode ter isso. Tanto é que a gente tem pessoas, anjos e santos e trabalhadores estudando arquiteturamente, secretamente, os seres por termos essa obsessão no além do ser, criar o crime, né? Esse lado demoníaco que toma o ser e o controle do ser e promete ao ser coisa que ele não vai ter, né? Até porque ninguém é dono de ninguém.
A gente se doa para alguém, mesmo se doando para alguém, ela não se torna dono nosso. Ela, em espírito e em verdade, a gente se torna um. Esse é o casamento. Então, não é que a pessoa vai se entregar para outra, ela vai se tornar um com o outro no casamento. Por isso, eu desejo a todos que eles saibam escutar e saibam entender que a salvação está em Deus, na esposa que Deus nos traz, né, no temor a Deus perante esses conhecimentos, que nos é só tardiamente concebido a acessibilidade de entendimento por necessidade e temor, né? Só que a gente precisa de ter esperança, porque sem essa Deus em mulher, né? Deus em nós, né? A morada de Deus junto dos homens, a gente não vai conseguir nada, a gente não vai entender nada, a gente vai estar sempre em guerra com o outro para tentar tomar o que é mais precioso dele, a sua esposa, a sua família. Então, peço a Deus que você não queira tomar de ninguém aquilo que é dele, que você confie em Deus, que você terá a se confiar e ser humilde e confiar em si mesmo, no seu corpo de Cristo, fazendo Cristo se emanar em você, você vai receber a vitória, o céu. Deus vai estar contigo e vai te ajudar a se tornar alguém puro para entrar no seu reino. Agora, se a gente assediar as mulheres para que elas rebolem em praça pública, elas saiam para trabalhar, em momentos de fraqueza, aceite pecar, tudo isso a gente vai sofrer anos e anos, e os irmãos e as irmãs ainda vão estar perguntando: e aí, quando Deus vai voltar? Deus até hoje não voltou. Mas olha só como é que o mundo tá acabando com a família, tá acabando com tudo, né? Os pais têm medo de que as filhas saiam de casa, né? Você acha que em uma terra santa os pais teriam medo que a filha saísse? Você acha que se a educação fosse válida, eu temeria que meu filho ou minha filha encontrasse com o seu? Por que a religião está estabelecida e luta com unhas e dentes? Porque, pelo menos dentro da religião, isso é um pouco mais seguro, sua filha conversar com os irmãos e com as irmãs. Um pouco mais seguro não quer dizer que é seguro, porque até dentro das religiões existem esse mal que às vezes entra por dificuldade de filtrar as pessoas, cuidar disso. Então, os líderes religiosos, eles estão sempre atentos e tentando partilhar com vocês essa ideia, fazer com que o seu cérebro consiga se encaixar dentro desse detalhe. Só que demora muito, pessoal. Ainda mais numa vida cheia de produtos e desejos de produtos, né? A gente precisa de trabalhar um pouco melhor isso se a gente quer vencer em sociedade. A política, ela não faz arrumando uma praça, prometendo um hospital, nem dizendo que vai arrumar a via pública. A política primeiramente se faz quando todas as famílias desejam se unir para o bem de se instalarem e se manterem nessa instalação. E quando uma família vizinha da sua recebe muito e a sua recebe pouco, não há paz. Sua família vai desejar tomar o que é do outro. E isso não serve, isso não dá para aguentar, né? Isso fisiologicamente a gente tem até uma explicação, chama osmose, né? Por osmose acontece um descontrole e sempre existe
a condição, né, de um agente trabalhar essa osmose para chegar a um nível de descontrole. Esse é o Satanás. Ele enche bacias de água com sal, pressiona, 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 até encontrar o seu descontrole e tentar acessar o seu descontrole para que você invada de forma pecaminosa a paz do irmão, tentando acessar e tomar aquilo que é dele. Então, peçamos a Deus que Ele nos ajude perante isso a conseguirmos chegar na Nova Jerusalém. Eu acredito que existem algumas localizações que estão mais à frente do que as nossas, alguns municípios, algumas cidades, né? Que Deus possa nos levar para termos nossa família em paz e podemos viver num mundo de paz, né? Uma vez que a gente sabe que ele volta e meia está escolhendo os eleitos, né? E que nós aqui, né, se você está assistindo aí, possamos conseguir a eleição de Deus, né? Para que nós possamos, né, o recebê-lo e estarmos em Deus sempre. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!